Bom dia. 1 Coríntios 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Paulo, ele sempre que combateu os erros nas igrejas, o mercantilismo, né, a negociata, aqueles que gostam de levar vantagem através do evangelho. E Paulo sempre combateu isso. E ele sempre procurou não depender do ministério para sobreviver. Ele procurava, todo mundo sabe, ele fazia tendas, né, para se manter. Mas só que ele dedicou muito tempo, ele dedicava exclusivamente ao ministério. Então ele tinha que ser mantido pelo ministério. As viagens missionárias dele que ele fazia, então várias vezes falou, não vou passar por aí, para vocês me ajudarem aí, para dar condição para ele seguir. E então começaram a ter alguns comentários na igreja a respeito disso, porque ele sempre combateu as heresias. E agora ele está falando para os coríntios. Não é plenamente livre, não é ele apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo, como nós já temos falado constantemente, são aqueles que viram Jesus, viram com os olhos físicos. E o último que viu foi Paulo. O último que viu Jesus foi Paulo. Como eu falo que não sou eu plenamente, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, ele viu. Nós sabemos quando Jesus apareceu para ele que ele se converteu. E ainda ontem eu falando também sobre isso, ali a caminho de Damasco. Então, apóstolo foram aqueles que viram Jesus. Hoje não existe nenhum apóstolo mais. Essa coisa que existe por aí, que eles criaram esses títulos pomposos, né? Como bispo, como apóstolo. É tudo mentira, invencionice aí desse mundo gospel. Não existe mais apóstolos. Paulo foi o último que viu a Jesus. Então agora ele está questionando o pessoal, a igreja de Corinto. Ele falou, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus, nosso Senhor, e não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Ou seja, não sois vocês, não são fruto do meu trabalho, não são vocês, não foram através do meu trabalho, da minha pregação, das minhas missões, que vocês se converteram ao Senhor? Vocês não chegaram a Cristo, não conheceram a Cristo, não foi através do meu trabalho, das minhas pregações, dos meus ensinos? No versículo 2 ele fala, se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado, sois o selo do meu apostolado do Senhor. A não ser muitos não me consideram apóstolo, mas pelo menos para vocês me consideram, vocês sabem que eu fiz, e além do mais, vocês são selos, são a prova viva de que eu sou apóstolo. Eles questionavam a ele. Porque ele vai falar mais à frente. Assim como Pedro, como João, como os outros eram apóstolos, viveram com Jesus, viram Jesus, ele também era, ele viu Jesus. Depois dele, não veio mais ninguém. Os únicos que podem ser chamados apóstolos, além dele, são os irmãos de Jesus, que também viram, conviveram e viram com Jesus também depois de Jesus ressurreto. Versículo 3, esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Olha, como apóstolo, como ministro do Senhor, em missões,
Eu não tenho direito de comer e beber pelo ministério? Eu não tenho direito de ter minha esposa andando comigo também ser sustentada pelo ministério? Ou só eu e o Barnabé que não temos esse direito? Ou esse direito é exclusivo somente para Pedro, para os irmãos do Senhor, que seria Tiago, Judas, esses? Ou seria para todos? Porque eu também sou apóstolo. Ou só é Pedro que teria esse direito? E só eu e Barnabé que não temos esse direito? Não, ao contrário, nós temos esse direito também. Porque, veja você uma coisa que eu falo, gente. A função do pastor, que hoje não existe mais apóstolo, dos pastores, ou supervisor de igreja, ele é ser mantido, sustentado, ele com a família, pelo ministério, pela igreja. Ser sustentado é uma coisa, luxo é outra. Não, ser pastor tem direito a ter uma empresa, tem que estar fazendo aquilo, extorquindo o povo para ter dinheiro, para ter luxo, para desfrutar de luxo e conforto, não. Não existe isso. Porque hoje as igrejas se especializaram em extorquir. Essa aqui é a realidade. Ou apresentam campanhas, envelopes e mais envelopes. Tem lugares que praticamente obrigam as pessoas a pegarem envelope, a receber o envelope para levar para casa para colocar a oferta. Tem igrejas, denominações que vão mais além. Chegam a pegar joias das pessoas. Chegam a pegar celulares, telefones celulares das pessoas. Tem igrejas que pegam eletrodomésticos. Outras exigem carros. Exige que assinem o documento do carro e entregam. Outros mais estão exigindo que as pessoas que não têm condição façam empréstimo em bancos. Entrem em CPA, façam qualquer coisa para trazer dinheiro para eles. Para que esse dinheiro? Que é dinheiro que os pastores vão usar em benefício próprio, em luxos. Para adquirir mais uma mansão, para adquirir mais um veículo de luxo, para uma viagem ao exterior com a família, para adquirir mais uma aeronave, uma fazenda, para aplicar não sei aonde. Isso que é muito comum hoje. E isso é ilegal diante da palavra de Deus. E diante dos homens também isso é crime, é imoral. Agora, o que Deus garantiu desde o início, nós vamos voltar até lá atrás, desde a época da divisão ali das terras, para ver que a única tribo que não teve direito à herança foi a tribo que serviu o Senhor. É a tribo de Levi. Os levitas não tiveram direito à herança. Eles tinham direito à terra para viver nela, morar nela, mas a terra não era deles. Tá? E mais, eles comiam ali, era sustentado do ministério, dos sacerdotes. Ele vivia através das ofertas, dos holocaustos, eles que alimentavam, eles, a família dele. O Senhor falou, não, vocês não terão herança, serão mantidos pelo Senhor. A tribo de Levi, que serviu o Senhor, que é o contrário que muita gente fala, não, levita, pensa que levita é cantor. Tem nada a ver. Temos que estudar a Bíblia para entender bem. Era encarregado do sacerdócio do Senhor. Para ser sacerdote, o Senhor tinha que ser da tribo de Levi. Então, o pastor tem que ser sustentado. Por que tem que ser sustentado? Porque o pastor tem que dedicar 24 horas por dia à igreja e ao ministério. Os irmãos precisou de noite, de madrugada, de dia, tem que saber encontrar o pastor. Não, durante o dia aconteceu um problema, alguém faleceu, está com problema em casa, precisa de orientação, precisa de oração, precisa de um aconselhamento, não consegue porque ele está num trabalho secular. Ele não tem condição. Aí se ele tem um trabalho secular, ele vai de cedo para o trabalho, passa o dia todo no trabalho, chega em casa cansado, ele não tem condição mais de estar atendendo, vai para a igreja. Então ele tem que dedicar, porque pastor não é uma profissão rentável para se ganhar dinheiro. Pastor é um chamado. Quando você recebe o chamado, você sabe que você é alimentado, a garantia que Deus dá, que você é alimentado, é sustentado pela igreja. Deus sustenta, Deus alimenta. Como é que Deus faz isso? Através da igreja, assim como ele falou na tribo de Levi. Não, vai viver como das ofertas do holocausto. Não é para você acumular e fazer nada, não. Não, o pastor ele vive na obra.
Ele não tem a casa dele própria, mas a casa que ele tem que é alugada, ou é da igreja, é da igreja, do ministério, do Senhor. O carro que ele usa tem que ser do Senhor. Tudo, ele é mantido, ele é sustentado pelo Senhor. Agora adquirir, hoje como eu vejo aí, esses super pastores que têm preocupação, de investimento em empresas e mais empresas. Pastor não foi chamado para ser comerciante, não. Pastor não foi chamado para ser empresário, não. Pastor foi ser chamado para ser obreiro do Senhor. Ele é empregado de Deus, ele é funcionário do Senhor, ele é servo do Senhor, ele é escravo do Senhor, ele vive para servir o Senhor. Em troca, ele é mantido, ele é sustentado pelo Senhor. E deve ser sustentado, porque ele não pode ter uma outra fonte de renda. Não pode, ele tem que dedicar exclusivamente ao ministério. E é isso que Paulo está questionando. Porque como antes ele sempre procurou não ter essa dependência, mas agora ele está falando, mas peraí, por que eu não posso? Por que só eu e Barnabé não podemos? Por que não? Eu sei, todo mundo tem direito a ter a esposa, a família, ser mantido pelo ministério, e sustentar tal viagem de missões, se realmente missões não é turismo, é o ministério que vai sustentar. É isso que Paulo está questionando. Ele diz, essa é a minha defesa daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Versículo 7. Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não pode beber do leite que é produzido? Então, ele dá alguns exemplos. Olha qual soldado, né, que vai para uma guerra, ele tem que trabalhar, ele tem que sustentar, ele tem que ter o direito, tem que ter dinheiro para comprar o uniforme dele, para comprar a munição dele, para comprar a arma dele, para estar alimentando tudo o tempo que ele está na luta, na guerra. Não, o soldado ele é sustentado pelo governo, pelo próprio exército. Os exemplos que ele dá. Quem cultiva uma vinha não se alimenta do seu fruto. Quem planta uma vinha ele não pode estar desfrutando do fruto, da uva, do suco, do vinho. Quem é que não pode? Todos que fazem isso se alimentam dali. Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? São vários exemplos que ele não dá. Versículo 8. Porventura isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Tá falando que eu estou falando é humano, é só um conceito, é só uma doutrina, é só um entendimento humano? Ou que eu estou falando é que a própria lei, a lei de Deus, afirma e garante isso? Pois está escrito, versículo 9, está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que este princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira a casca das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar do resultado da colheita. Quando você está trabalhando em qualquer que seja a área, você se alimenta daquele trabalho. Se é no campo, você se alimenta daquilo. Se é no outro trabalho, você se alimenta também, porque é daquele trabalho que você recebe o seu salário para se alimentar, para viver. Agora, quem trabalha na obra do Senhor, vive na obra do Senhor, ele é alimentado. Ele é sustentado ali. Não é, volto a insistir, não é uma profissão para você ganhar dinheiro, para você ter alguma coisa. Assim como o funcionalismo público, a pessoa trabalha até, não é diferente que aposenta, mas ele não tem. Quando ele for mandado embora, ele não tem não vai receber ele acerto, nada. Quem trabalha na obra do Senhor somente
sobrevive, se alimenta, se mantém. Deus não deixa faltar nada. Sustenta. O ministério sustenta, a igreja sustenta. Os irmãos na igreja sustentam, faz com que sustente, para que ele esteja disponível. Que o pastor tem que ter a função dele, é estar orando, intercedendo, orientando, aconselhando, estando disponível. Essa é a função. Ele vive para isso. Portanto, ele também não precisa de ter outras coisas. Por que ele vai ter outras coisas? Ele não tem tempo para desfrutar, não. Mas esse direito é um direito garantido por Deus. Deus deu esse direito dele entender, sobreviver, dele viver no ministério, dele viver na igreja, sendo mantido por Deus. Mantido. Não essas cachorradas que faz hoje. Versículo 11. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos algum dos vossos bens materiais? Se os outros têm direito de ser sustentados por vós, seguramente não temos nós em maior medida. Contudo, jamais fizemos uso deste direito, ao contrário, suportando tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Não, será que não temos direito? Todos os outros têm direito, nós não temos direito? Apesar de nós não estamos fazendo uso disso. Paulo está dizendo, porque Paulo teve, quando ele teve mais tempo, ele tinha tempo, ele fazia rede para se sustentar. Fazia rede, tendas, para se sustentar. Mas chegou uma época, por exemplo, que ele não tinha mais tempo. Tem uma época que ele tinha que dedicar exclusivamente ao ministério, à pregação do Evangelho, ao ensino do Evangelho. Aí ele tinha que ser sustentado pela igreja. Ele tinha que ser sustentado pelo ministério. Ele pergunta, vem cá, será que é muito de acordo com a palavra dele? Ele estava semeando as verdades espirituais, ensinamentos espirituais, apresentando a Cristo, conduzindo as pessoas à salvação. Então o que ele colhia, não é que ele colhia da igreja exatamente, é o sustento dele. E Paulo também não teve nada, não. Você pode ler lá em Timóteo, no final da vida dele, ele preso lá em Roma, no inferno terrível, no sofrimento. A única coisa que ele pediu que levasse para ele era a capa dele e os pergaminhos. Ele não tinha nada, ele não deixou herança, ele não deixou nada. E vendo que é um homem que batalhou incansavelmente pelo Evangelho, levando o Evangelho toda parte. Ele não ganhou dinheiro, não ganhou bens, nada. O que ele deixou foi os livros escritos dele. O que ele pediu na época na capa, que o inverno estava terrível. Isso antes dele ser executado em Roma. Então, não podemos criticar aqueles pastores que são sustentados pela igreja. Não, uma igreja pequena, o pastor só vive... Ele tem que viver porque ele tem que dedicar o tempo exclusivo. Mas estou dizendo pastor. Aí ele, não, o pastor está aqui, mas ele tem o trabalho, ainda está errado. Não, agora o pastor tem empresa, está errado. Ele faz investimento, está errado. É viver da obra. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado se alimentam com o que pertence ao templo. Então, o pastor foi enviado para a igreja lá no interior, lá, ou numa outra cidade. Então ele tem direito, a igreja tem direito de pagar o aluguel para ele, ou se a igreja tiver o imóvel, colocar o imóvel à disposição para ele morar com a família dele. O alimento dele, as compras dele, ele tem direito. Então não vamos falar que ele tem direito de sustentar ele, ser sustentado, a família dele. Ele tem direito de comprar roupas para ele, para a esposa, os filhos. Ele tem o sustento. O sustento.
pela igreja. Agora falar, não, agora ele tem que ter um alto salário para ele poder comprar um carro, para ele poder comprar isso, não, ele não tem esse direito. O que ele usa da igreja não é dele. O que ele usa é do Senhor. O Senhor dá a condição dele viver. Ele é como um mordomo. Ele é como oficial. O administrador, ele está ali administrando as coisas, vivendo as coisas do Senhor. Mas ele não pode ter nada. Porque ele não pode pegar nada das coisas do Senhor, adquirir para ele construir um patrimônio paralelo, seria desonestidade. Porque tendo o Senhor, a função dele é administrar. A função dele é agir desta maneira. E não pode ter tempo também, porque o tempo dele é dedicado à obra do Senhor. Ele é um escravo do Senhor, ele é um servo de Deus. Então ele está dedicando a outra obra, ele está negligenciando o trabalho dele. E por isso também vai ser cobrado. Por isso que Deus dá o sustento, dá a manutenção, para que ele dedique exclusivamente ao ministério. Versículo 14. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Assim, Deus proclamou, assim Deus determinou, foi um edito, Deus deu dessa forma, aqueles que pregam o Evangelho, eles se mantêm, eles se sustentam, eles vivem, eles se alimentam do Evangelho. Não é ensaiar, não. Hoje o pastor sai por aí fazendo, cobrando para pregar aquilo que lá é errado. Cantores, não, eu sou cantor e eu louvo, cobra tanto, é errado. Pastor, tem que ter isso, tem que ter aquilo, é errado. Não, pastor tem que ser sustentado. Então tem que ser sustentado pelo Senhor. Não é luxo. Não é luxo. Simplesmente sustentado. Isso aqui é luxo. Vai fazer outra coisa. Você não tem chamado para o ministério. Sua coisa vai trabalhar para o mundo, vai fazer que aí você trabalha, você ganha dinheiro, você pode ter seus luxos. Versículo 15. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive desta minha honra. Claro, presta atenção, eu não estou falando isso com vocês porque eu quero, eu estou mostrando a vocês que eu tenho direito a isso, que os pastores têm que viver assim, que tem que ser mantido, aquele que prega o evangelho vive assim, que é a palavra de Deus. Mas eu não estou levando isso porque eu estou querendo isso de vocês, não. Ao contrário, eu quero ter a honra, eu quero ter o privilégio de não depender disso. É isso que ele está falando. Eu não estou cobrando, eu não estou pedindo, não. Estou trazendo esse ensinamento, estou trazendo esse esclarecimento a vocês. Eu não estou, de maneira nenhuma, usando isso aqui para que vocês venham fazer nada por mim, não. Versículo 16. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim me é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Ou não, a mim quando eu estou pregando o evangelho, eu não estou fazendo nada demais não, porque eu sou obrigado. Deus mandou, determinou para me pregar de qualquer maneira. Me imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não fizer isso. Eu vejo as pessoas hoje pregando qualquer coisa, falando qualquer bobagem para agradar as pessoas. Paulo falou, não, tem que pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não levar a mensagem verdadeira. Ai de mim se eu não apresentar Jesus. Ai de mim, que é cobrado de Deus. Por isso que eu falo, gente, pastor é uma missão. Pastor é um chamado. Pastor não é fazer porque estudou teologia, um curso qualquer, agora eu sou pastor. Não, esses aí só falam bobagem. Porque tem muita gente que veio por evangelho, se auto-intitularam pastores, tem muitos que encontraram alguns aí, não, estou ungindo, você é pastor, ungindo apóstolo, uma mentirada terrível,
para que esses possam estar aí extorquindo as pessoas, criando essas mentiras nas igrejas. E o povo acreditando. E é isso que é difícil da gente entender, porque todos têm Bíblia, todos deveriam ler, meditar e saber o que a palavra de Deus fala. O pregador, o pastor, com condições, sem condições, passando fome, passando necessidade ou na fartura, ele tem a obrigação de estar pregando o evangelho, não outra coisa. Ah, não, que eu estou em aperto agora, eu posso pregar diferente para ajudar? Não, não pode, não. Tem que pregar o que Jesus está falando. Ai de mim, senão não sai o evangelho. Versículo 17. Porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Não, se eu estivesse pregando, não, porque eu prego só porque eu quero, não. Mas nós somos obrigados a pregar essa verdade. Somos obrigados, nós somos servos do Senhor. Então nós estamos cumprindo uma missão que o Senhor nos confiou. Essa que é diferente. Estão cumprindo uma missão. Estão fazendo nada demais. Nós estamos obedecendo o mandamento. Não tem como fugir. Eu não tenho como ir para um outro lado. Eu não tenho como deixar, se me deixar, falar, eu vou deixar de pregar. Eu vou deixar de falar de Deus. Eu vou deixar de falar a verdade. Eu vou deixar de falar sobre o casamento. Eu vou deixar de condenar o divórcio. Eu vou deixar de condenar a prostituição. Eu não posso. Porque me foi confiado essa missão. Qual é, portanto, a minha recompensa? Versículo 18. Tão somente esta, que anunciando o evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Não posso. Ah, pastor, por que você não faz campanha? Por que você não fica pedindo oferta? Não posso. Eu não posso. Ah, mas você podia fazer para ajudar o ministério. Quantas vezes as pessoas vêm me aconselhar? Pastor, não, fazer uma campanha, você pode sim pedir uma oferta para os irmãos, você fala que é oferta porque está passando por esse aperto, isso aqui. Não, não posso. Eu não posso. Porque não foi isso que o Senhor mandou. Eu tenho que pregar o evangelho. Ele prometeu manter, ele prometeu sustentar, ele prometeu cuidar. Eu tenho o direito de pregar o evangelho. Eu tenho o direito de condenar o pecado. Esse é o meu direito. Esse é o meu direito. E eu faço questão de exercer. Portanto, qual é a minha recompensa? Tão somente que esta, que anunciando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim no meu direito de pregá-lo. A gente está pregando aí, tem pastor, não, para mim em tal lugar eu tenho que me pagar tanto, eu tenho que ter oferta de tanto. Cantores, exige oferta de tanto. Ah, não, então eu tenho que vender nos CDs, eu tenho que vender isso, eu tenho que vender aquilo. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso não é quem tem chamado. Chamaram você pregar o evangelho. Aconteça o que acontecer. O seu sustento, o seu mantém. Tudo é dele. Na hora que nós partirmos daqui, nós sabemos que a nossa recompensa está nele. Nós vamos desfrutar da nossa paz, a nossa vitória nele. A nossa riqueza está nele. Ah, não, mas tem que ter uma preocupação de deixar herança. Não tem. A nossa herança é espiritual. A nossa aposentadoria é espiritual. Mas talvez o chamado trabalha, prega, vive no ministério até o último dia, até o dia que o Senhor chama, até o dia que o Senhor recolhe. Ah, não, agora eu me aposentei e vou curtir a vida. Não existe isso. Quem tem o chamado, quem está em missão, é até o último dia. Enquanto tiver acontecendo de uma maneira ou de outra, ele tem que estar ali pregando, ensinando, vivendo o evangelho. É mandado. Ele é um servo, só obedece. O Senhor manda. Nós obedecemos. Se nós temos um pouquinho de inteligência, nós obedecemos o que o Senhor manda. Nós somos servos.
Somos servos. É isso que nós somos. Ali hoje, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 18. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Todas elas. Então, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.